Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu vou trazer uma dica para concurso público, para você, professor, que vai fazer o concurso de Educação Física para o estado de São Paulo. Então, eu trago aqui uma ideia de como você montar a sua prova prática, a sua videoaula, que faz parte do processo desse grande concurso público aí para o magistério do estado de São Paulo. Mas antes disso, eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e que possa desfrutar do nosso canal, que tem muitos conteúdos que podem te ajudar também na preparação para o concurso público do estado de São Paulo. Bem, a prova prática, ela vai consistir de uma simulação de uma aula que você vai gravar em vídeo, né? Essa aula, ela vai ter uma duração aí de entre 5 e 7 minutos. Então, uma das etapas do concurso público é você fazer essa gravação de uma aula prática, simulando uma aula de educação física. Nós temos que destacar que o tempo é um tempo muito curto, então você tem que ter um poder de síntese e que possa desenvolver essa aula, essa prova e essa avaliação prática dentro desse período de tempo. Nesse caso, o tema da videoaula, ele vai se dar de acordo com o currículo paulista e vai ser desenvolvido a partir de duas grandes etapas. Você vai ter que escolher um dos temas contemporâneos transversais e também uma das habilidades que são obrigatórias dentro do currículo paulista. Então, você tem que saber montar essa aula, organizar essa aula num curto período de tempo, mas que ela aborde tanto os temas contemporâneos transversais, como também uma das habilidades que é proposta no edital. Então, nesse sentido, nós temos aí os temas contemporâneos transversais que o edital do concurso público para São Paulo, ele pede, juntamente com um desses temas contemporâneos transversais, que você vai encontrar lá no anexo do edital, você também vai ter que fazer a junção com uma das habilidades propostas dentro do currículo. Então, é um desafio para você ter que montar isso com a maior brevidade possível. Essa aula tem que ser organizada o mais rápido possível, também pensando na etapa futura do concurso público. A gravação da aula. Para gravar essa aula, você vai ter que escolher um dos temas que é proposto lá no anexo 6, dentro do componente curricular, no caso, no seu caso, o componente curricular de educação física. Então, o edital já traz uma sugestão de tema contemporâneo transversal e também da habilidade que vai estar linkada com esse tema. Nesse sentido, você vai ter que gravar essa videoaula utilizando a parte horizontal do seu celular, num local bem iluminado, sem ruídos e preferencialmente diante de um quadro negro ou um quadro branco. Isso é, simulando uma situação de sala de aula mesmo. Então, o edital preconiza que a avaliação será da dinâmica do professor, da didática do professor, de como ele consegue, nesse curto espaço de tempo, colocar uma aula de educação física tendo um tema contemporâneo transversal e uma habilidade dentro dessa proposta mais didático-metodológica. Nesse sentido, a gravação da videoaula, ela vai ter que ser uma simulação de uma aula realmente, considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. Então, você vai ter que utilizar toda a sua expertise, a experiência, você vai ter que treinar muito isso, né, pelo curto espaço de tempo, para deixar essa aula já preparada, pensando que vai ser uma aula simulada para alunos que estarão aí do outro lado da câmera. Nesse sentido, é permitida a utilização de diferentes recursos. Você tem que usar essas diferentes mídias, né? Mas o importante é você sempre aparecer na imagem, durante todo o tempo de gravação. Mais ou menos parecido com o que eu estou fazendo aqui agora. Você vai ter que ter um quadro branco, um quadro que você vai expor sua aula, e você aparecer no vídeo, fazendo a contextualização dessa sua aula. Na avaliação da videoaula, vão ser considerados o quê? O que é que a banca vai considerar? A apresentação dos conteúdos, a retomada e a finalização dessa aula. Então, essa aula vai ter que ter uma estrutura. E a banca vai verificar se a sua apresentação ela vai seguir uma sequência lógica, uma dinâmica, com início, meio e fim. Nesse sentido, a tua aula vai ter que ter uma parte introdutória, onde você vai fazer uma contextualização da aula. Nessa parte introdutória, você vai colocar lá qual é o tema contemporâneo transversal, o componente curricular, qual é a habilidade que será tematizada, qual é a unidade temática também que faz parte dessa sua aula, que objeto de conhecimento vai estar presente nessa aula. Então, tudo isso numa parte introdutória.
Na parte do aprofundamento é onde você vai detalhar essa sua aula, mesmo sabendo que temos pouco tempo. Mas essa parte você vai colocar as metodologias. Como será a sua aula? Né? O que é que os alunos irão aprender? Qual é a forma que vai ser desenvolvida aquela aula? E você vai ter que fechar isso de maneira bem conclusa, fazendo uma conclusão clara e concisa, e também colocando o instrumento avaliativo que será realizado naquela aula. Nesse sentido, alguns encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos e digitais são importantes que você utilize na sua aula. Você vai ter que utilizar metodologias que instiguem os estudantes a participar, que chamem a atenção dele. Tudo isso numa dinâmica de processo de ensino e aprendizagem. Então, uma ideia, uma sugestão é que você use slide. Usar o slide vai te favorecer na hora de mostrar a parte introdutória, na hora de mostrar para a banca avaliadora o contexto do tema contemporâneo transversal com a habilidade. Isso vai favorecer muito na parte visual de quem vai te avaliar. E isso aí vai contribuir para que a aprendizagem que é proposta no teu plano de aula tenha a retenção dos alunos. Outro ponto muito importante nessa gravação da aula, que você vai utilizar aí no concurso público, é utilizar 3 tópicos que a banca vai cobrar. A banca vai cobrar a linguagem, então uma clareza, coerência e variação na forma de utilizar a linguagem. Então, utilizar a linguagem do próprio currículo, com temas ligados à educação física, uma entonação de voz, uma presença de palco, entusiasmo, um ritmo e modulação. Então, essa aula, você não pode ter um ritmo muito acelerado, apesar do pouco tempo que você tem, mas também você não pode falar demasiadamente aí muito lento. Então, você vai ter que ter uma dinâmica e isso é treinado. Uma postura e gestos adequados. Então, sempre utilizar uma postura, ficar de pé, com as mãos você vai indicando, com o passador de slides que seja, se você utilizar esse recurso, o que você vai apresentar na sua aula. Então, de acordo com o momento da aula, você vai alternando a sua posição dentro aí da gravação da videoaula. E a banca ainda vai avaliar se você faz uso da linguagem adequada. Então, eu volto a repetir. Usar a linguagem da educação física, usar a linguagem que está prevista no currículo paulista de forma clara e de fácil compreensão. Então, percebo que é uma aula para a etapa do ensino fundamental e também do ensino médio. Não é uma aula para o ensino superior. Então, você tem que ter toda uma linguagem, um tom de voz, uma postura adequada. Nesse sentido, você tem que fazer uma boa gestão de tempo, que a banca vai verificar se você faz essa gestão de tempo, incluindo aí a parte introdutória da aula, que você vai, dos 5 minutos, fazer aí em torno de 45 segundos a 1 minuto, com essa parte introdutória, onde você vai apresentar a aula, o objeto de conhecimento, a unidade temática. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo na parte do aprofundamento, que seria a parte principal da aula, aí em torno de 3 a 4 minutos, explicando a aula, a dinâmica da aula, o que é que os alunos vão aprender, expectativa de aprendizagem, e você vai deixar em torno de 45 segundos a 1 minuto para o fechamento da aula, indicando qual vai ser o processo avaliativo, o que é que os alunos deveriam ter aprendido naquela aula. Então, você vai ter a parte introdutória e a parte final com menor tempo, e essa parte de aprofundamento, essa parte aí principal da aula, onde você vai descrever como o tema contemporâneo transversal e como a habilidade será desenvolvida na aula. Nesse sentido, você vai ter, e a banca vai te dar a nota 0 se você fugir do tema da aula, da habilidade que foi proposta de forma obrigatória lá no edital. Outra coisa, se a banca perceber que você não está sintetizando e se expressando de forma prática, clara, concisa, e que seja compatível com o currículo, então ela também vai dar uma nota 0. Não se apresentar na gravação, então você tem que estar presente na gravação. Você vai ficar aqui um pouco do lado, vai colocar o quadro, vai passar os slides. É importante que alguém te ajude a fazer essa logística de gravação. E você também tem que primar pela uma boa qualidade do vídeo, testar tudo antes, a imagem, organizar os takes para que tudo fique dentro aí desse tempo que foi estipulado. E você não vai poder apresentar um vídeo com duração inferior a 5 minutos. Então, fazer o treinamento para que essa aula tenha aí em torno de 5 minutos, porque se você exceder esse tempo, você não vai ser nem avaliado. E esse vídeo não atende ao formato que tem as especificações do edital. Então, aqui eu trago um exemplo de como você pode fazer a gravação dessa sua videoaula. Você vai utilizar o tema contemporâneo transversal e a habilidade do currículo paulista e vai colocar isso dentro de uma aula. Nesse sentido,
o edital ele traz aí os exemplos. Multiculturalismo é um tema contemporâneo transversal. Uma habilidade da educação física para o 7º ano, por exemplo, onde você vai utilizar a unidade temática de danças. E aí a habilidade vai estar aqui embaixo, diferenciar as danças urbanas das demais manifestações de dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais. Então, você vai ter que fazer um link sobre as danças urbanas e o multiculturalismo. Isso aí na parte principal, porque na parte inicial você vai fazer essa apresentação. Meu nome é fulano, meu nome é o professor Ricardo Santa Cruz, sou professor do componente curricular de educação física, vou apresentar minha aula para vocês, alunos, com a unidade temática tal, o tema contemporâneo transversal tal, a habilidade tal. E aí você vai desenvolver a sua aula. Aqui nós temos outros exemplos, né? Eu vou deixar aqui no vídeo para que vocês possam se balizar. Para o 8º ano, com o tema contemporâneo transversal de saúde, a unidade temática de ginástica. Nós temos também o que o edital traz para o meio ambiente, para o 9º ano, na unidade temática de corpo, movimento e saúde, e também para o ensino médio, 2 grandes habilidades com os temas contemporâneos transversais. Então, educação e direitos humanos que vai estar dentro de cidadania civil. Então, você vai ter que montar uma aula para o ensino médio, contextualizando essas 2 temáticas propostas no edital. Aqui também multiculturalismo e diversidade cultural também para o ensino médio. Você vai ter algumas opções para desenvolver se você vai prestar para o ensino médio ou para o ensino fundamental. E, nesse sentido, você vai ter que preparar essa sua aula de forma muito dinâmica, organizada. Você tem que treinar. Aqui no nosso canal, você vai ter a oportunidade de ter vários vídeos que vão te ajudar nessa preparação para o concurso público do Estado de São Paulo. Se você gostou dessa dica, eu te ajudei e você também vai ajudar o nosso canal se inscrevendo agora, deixando um like, faz um comentário para mim. Se você vai fazer o concurso, para qual cidade, para qual especificidade você vai fazer esse concurso. A gente está aqui desejando uma sorte para todos vocês e a gente fica à disposição, eu fico à disposição particularmente para quem quiser alguma ajuda nesse processo de preparação para o concurso público do Estado de São Paulo. Agradeço a todos e até a próxima. Um grande abraço.